2025 é um ano muito importante dentro da mitologia de Power Rangers, porque é o ano que se passa a temporada Power Rangers SPD, que foi ao ar no ano de 2005, ou seja, na data de lançamento desse vídeo, 20 anos da estreia da temporada. E pensando nisso, o produtor executivo, o designer de props e prop maker, o Greg Aronowitz, ele lançou um desafio em sua conta pessoal no Instagram com uma curiosidade por dia de SPD até o final do ano. E aqui no Mega Power a gente reuniu as principais curiosidades, aquelas que nunca foram debatidas aqui no canal e que também trazem pra gente detalhes importantes tanto dos bastidores quanto da mitologia dessa temporada, que é uma das minhas favoritas. Já comentei aqui milhares de vezes. E se você está chegando no Mega Power Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, fica comigo, se inscreve no canal, cara, não tem sentido nenhum você acompanhar esse conteúdo, comentar e não fazer parte do Squad de Poder. Deixa o like para jogar esse vídeo para mais pessoas, porque de quebra você ajuda a proteger o universo, porque a curtida destrói o boneco de massa. Separamos aqui mais 5 curiosidades, começando com essa que vocês estão vendo aí na tela, que é o render final da arma lateral que é utilizada pelos cadetes da SPD. Vocês lembram muito bem lá no comecinho da temporada com o Sky e o restante da equipe utilizando esse equipamento. Porque a ideia do Greg era que na temporada todos os cadetes policiassem a Terra em paralelo aos esquadrões A e B e por aí vai. Só que o lance é que a Disney não queria que o elenco utilizasse esse tipo de equipamento, armas de fogo na verdade, e por isso ele desenvolveu esta arma que lembra muito mais um escudo do que uma arma de fogo propriamente dita, e aí a Disney acabou aprovando. A justificativa da Disney é bem curiosa, porque segundo ela, os Rangers transformados com os capacetes, era ok utilizar armas de fogo. Só que no caso, quando os cadetes utilizassem esse tipo de equipamento, seria muito complicado para as crianças, porque elas não conseguiriam desassociar as armas com os atores em carne e osso. E agora vem uma curiosidade dentro dessa curiosidade, porque quando os dublês começaram a fazer as cenas utilizando essa arma lateral, eles pensaram que na verdade era uma arma de fogo para ser apontada, então eles gravaram várias cenas como se fosse realmente um blaster. Só que quando essas filmagens chegaram nos executivos da Disney, causou um problemão para a equipe do Greg, que tiveram que refazer todas essas cenas, porque a arma era para ser utilizada dessa maneira e não dessa forma, então tiveram que gastar uma grana imensa para regravar tudo e ficar do jeitinho que a gente viu lá na temporada. Quando o Greg ele foi contratado para trabalhar em SPD, ele tinha uma missão muito importante: fazer com que a franquia voltasse a fazer sucesso, porque as temporadas anteriores, Tempestade Ninja e Dino Trovão, não performaram tão bem quanto a Disney queria. Para ele, a série não precisava de um reboot ou uma grande reimaginação. Era necessário apenas expandir aquilo que a gente já conhecia de Power Rangers. SPD era a 10ª temporada da franquia e embora cada temporada apresentasse um novo tema, segundo Greg, as histórias centrais ainda eram muito parecidas. E quando ele chegou na Disney, a ideia era dar uma mexida mesmo, apresentar várias ideias. Algumas não tão radicais e outras bem radicais. E ele comenta em sua página no Instagram que essas ideias foram aprovadas. Ele fica muito feliz, ele é muito contente na verdade, de que praticamente tudo que ele apresentou foi aprovado, mas que não foi tão fácil assim como muita gente acha. A gente já comentou aqui no canal algumas vezes que essas ideias até chegarem à luz do dia tiveram que passar por vários processos, muitas reuniões, ou seja, ele brigou muito, mas no final deu tudo ok. Transformar os Power Rangers em uma força policial com história focada em cadetes em treinamento foi uma ideia difícil de vender. Cadetes que não tinham acesso imediato aos Zords, mais difícil ainda. Personagens com maquiagens mirabolantes em todo episódio, armas para personagens civis, transições que lembram páginas de quadrinhos, tudo isso foi muito complicado para ser aprovado pela Disney, mas aconteceu. Uma das primeiras ideias para revitalizar a franquia naquele período era trazer uma Ranger vermelha. E vocês sabem qual foi a resposta da Disney naquele momento, naquela época? Isso não vai acontecer, mas o Greg, junto com sua equipe, brigou para que a Ranger vermelha do Esquadrão A ganhasse vida. Ele e o Bruce, que era outro produtor, criaram uma forma sutil de sugerir que o Esquadrão A tinha várias mulheres e que a Ranger vermelha poderia ser uma delas.
na esperança de que mais adiante na temporada isso se tornasse realidade. Só que o lance é, quando eles começaram a chegar nos episódios finais, a Disney já tinha praticamente comprado todas as ideias do Greg, tudo já tinha ocorrido da melhor maneira possível, a temporada estava fazendo bastante sucesso, então quando eles inseriram a Charlie, quando eles apresentaram essa ideia mais uma vez, a Disney aceitou tranquilamente e nós tivemos a primeira Ranger Vermelha na série de TV em Power Rangers SPD. Embora, como todo mundo já conhece, ela era uma vilã, mas isso não tira o fato de que a Charlie foi a primeira Ranger Vermelha da história em live action. Vocês lembram do Pig, aquele personagem que era basicamente um alívio cômico junto com o Boom na temporada? Ele tinha uma espécie de restaurante lá em New Tech City e não gostava da presença dos Rangers porque isso espantava a clientela dele. E vez ou outra o Pig ele aparecia dentro de uma lixeira, seja para dar um conselho aos Rangers ou para dar um susto neles. E essa lixeira era para ser muito mais parecida com as lixeiras do nosso mundo real, porque a Disney pediu que ele desse uma repaginada, que o Greg mudasse, deixasse com um ar mais futurista, parecesse outra coisa. E sabe qual foi a justificativa da Disney naquela época, meus amigos? Era que ela ficou bastante preocupada com a possibilidade das crianças brincarem com lixeiras de verdade. Então por isso que a Disney pediu que parecesse outra coisa, uma coisa muito mais moderna que não existisse no mundo real. Mas cá entre nós, qual criança que assistiu SPD não sabia que aquilo ali era uma lixeira? Se ela quisesse brincar de verdade, ela ia brincar e ia entrar numa lata de lixo. Eu tava torcendo muito que o Greg comentasse na sua página qual o episódio favorito dele de SPD para saber se casava com o meu, ou pelo menos era um episódio que eu gostava bastante, ou que os fãs comentam muito nas redes sociais. Quando eles receberam do Japão o design de um personagem específico, eles rapidamente transformaram aquele personagem em um dos vilões mais interessantes da temporada, que é o Mihlock. Um vilão que consegue viajar através dos reflexos e também aprisionar as pessoas dentro desses reflexos, dentro dos espelhos. O Greg comentou em sua página que esse episódio, ou melhor, esses dois episódios, Reflexos, parte 1 e parte 2, é sem dúvida um dos favoritos dele de SPD, porque foi um episódio que eles conseguiram se aprofundar muito dentro do drama de Sky, até porque o Mihlock é responsável pela morte do pai dele, e foi um episódio que eles conseguiram extrapolar os limites de Power Rangers, trazendo uma história muito mais densa, muito mais dramática, em comparação ao restante da temporada e, de certa forma, para mim, em comparação ao restante da era Disney. Segundo ele, nada como fazer uma referência ao filme O Silêncio dos Inocentes para criar o clima perfeito enquanto as crianças comem cereal em frente à TV no amanhã de sábado. O Mihlock ajudou muito a mostrar o quanto o Sky havia amadurecido, tanto como pessoa quanto como integrante da equipe. E esses dois episódios vieram cheios de surpresas e reviravoltas interessantíssimas, como por exemplo o Sky se transformando no Ranger Vermelho, que pra mim, meus amigos, é um dos melhores momentos de SPD, um dos melhores momentos de Power Rangers como um todo. E pra fechar nosso vídeo de hoje, vamos falar do Rick, que é o cachorro robô que ajuda os Rangers lá em SPD. Quando a versão japonesa de Deca Ranger, o Murphy, ele foi apresentado para o Greg, ele sabia que aquele personagem específico ele iria ser muito importante para a temporada, até porque o Murphy ele se transformava em uma espécie de armamento para os personagens lá na versão japonesa. Só que ele queria trazer para Power Rangers SPD algo a mais, além de ser apenas uma arma. O Rick ele acompanhar os Rangers em situações cotidianas, missões menores e, como eu falei, situações do dia a dia. Por isso, segundo ele, a ideia era que o Rick fosse uma mistura de R2-D2 com o MacGyver, ou seja, um personagem cheio de ferramentas. Ferramentas essas que foram apresentadas na série de TV, tivemos várias situações onde o Rick ele foi utilizado de uma maneira fora de combate, mas segundo o Greg também tivemos ocasiões onde não foi apresentada uma ideia que ele construiu previamente. Como por exemplo, uma que mal aparece ou que quase nunca chega a ser vista, que são as pontas das orelhas em forma de antena, bem parecido com o que acontece lá na série animada Jetsons. Você pegou essa referência? Ele fala que o Rick deu muito trabalhão 20 anos atrás, porque ele tinha todo um acessório de LED, várias luzes que acendiam,
e eles precisavam muito de uma bateria naquele período que funcionasse bastante, que não durasse tão pouco. Hoje em dia isso é muito mais fácil de ser resolvido, mas naquela época eles fizeram muito milagre em Power Rangers SPD. E ele termina falando que se ele pudesse um dia fazer um spin-off da temporada, seria contando histórias, aventuras com o companheiro robótico dos nossos Power Rangers. Você que ficou até o último minuto, não esquece de seguir o Mega Power nas redes sociais e tem um recado importante para você. Se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento, tem 3 formas diferentes. A primeira delas é esse QR Code que está aparecendo aqui em cima, onde você pode enviar o valor que você quiser. Aqui embaixo, galera, tem o Seja Membro, que você contribui com um valor fixo, dando direito a sorteios em nossas lives, prioridade nos quadros Só Perguntas e Só Duas Perguntas e também conteúdo exclusivo. Mas se você quer um valor personalizado, o que couber em seu bolso, tem um site separado que é o apoia.se/megapowerbrasil e lá dá direito a todas as recompensas do Seja Membro, mais o nosso grupo secreto do Telegram. E assim, galera, para quem não sabe, o Mega Power é o meu trabalho e da Ana. Qualquer valor que você envie ajuda bastante pra gente. Pode não pesar para você, mas para o Mega Power Brasil é importante para manter essa máquina viva, para que a gente traga mais conteúdo, mais vídeos e muito mais novidades do universo de Power Rangers. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de cadetes da SPD, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.